Lilith, a verdadeira história. Terceira parte. Artigo 11º. Lilith, a primeira mulher de Adão. O livro de Gênesis é bastante debatido em seus primeiros capítulos do que se referem à criação humana. Existem questionamentos quanto ao termo a nossa imagem e semelhança estar no plural e não no singular. Outros questionam a criação do homem ter sido feita do barro, ou o porquê de Eva ter sido feita da costela de Adão. Mas uma questão em comum é a presença de uma figura feminina chamada Lilith no momento da criação do ser humano, fato tão presente na cultura judaica, e também no folclore hebreu, na mitologia suméria entre outros lugares, porém tão negligenciada pela versão atual da Bíblia Sagrada. Nos dias atuais, Lilith só é citada uma vez na Bíblia, em Isaías 34:14, e mesmo assim, só em versões mais antigas das Escrituras. Decidi então pesquisar mais sobre essa criatura, e descobri algumas coisas interessantes, para alguns até inquietantes. Mas desde já, lá vai um aviso aos navegantes: essas são teorias conspiratórias, que não podem ser provadas, e bem como a Bíblia, é uma questão de se acreditar ou não. E mesmo se acreditando nela, ao meu ver, não muda em nada as bases da fé cristã, mas sim abre nossas cabeças para o fato de que pode existir um mundo de outros acontecimentos que não foram colocados, agrupados, na Bíblia que temos atualmente. Todavia, ao meu ver, isso não é suficiente para mudar ou desacreditar o teor que as Escrituras nos ensinam. Então, antes de ler o texto a seguir, tenha sabedoria, discernimento e principalmente respeito aos que acreditam, ou não, nas Escrituras. Leiam, tirem suas próprias conclusões, mas tenham em mente que tudo aqui são suposições que, se fossem provadas, não mudaria o sentido da vida. Lilith, ou Lilith, em hebraico, é principalmente conhecida como um demônio feminino da mitologia babilônica que habitava lugares desertos. Os primeiros registros que se tem dela é sob o nome Lilitu, representando uma categoria de demônios na Suméria de 3000 a.C. Na Suméria e na Babilônia ela, ao mesmo tempo que era cultuada, era também identificada como espírito maligno. Muitos estudiosos atribuem a origem do nome fonético Lilith por volta de 700 a.C., e com este nome é referida em diversos textos antigos, sendo o mais notável o Antigo Testamento, o livro de Isaías. Porém, uma teoria interessante é a de que Lilith tenha sido uma mulher criada por Deus antes de Eva, simultaneamente à criação de Adão e inclusive da mesma forma que ele foi criado, do barro. Ou seja, Lilith pode ter sido a primeira esposa de Adão, antecessora a Eva. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Porém, no capítulo seguinte, Deus percebe que Adão está sozinho, novamente. E seria bom criar para ele uma mulher, outra. E interessante, que seja idônea, a outra não era. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma ajudadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. A confusão interpretativa se dá a partir do momento em que Deus cria o homem, ser humano, no capítulo 1, fazendo-o macho e fêmea, e logo depois no capítulo 2, ele cria uma, outra mulher, não mais do mesmo barro, mas agora da costela de Adão. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e levou-a para junto do homem. Gênesis 2:22. Dessa forma, é possível imaginar que uma edição, corte, possa ter sido feita entre o capítulo 1:28 e o capítulo 2:21, pois é provável que este corte tenha ocorrido em época bastante remota, como no quarto século a.C., quando se supõe que o texto escrito tomou uma forma próxima da atual. O capítulo 1:28 sustenta ainda mais esta hipótese. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Gênesis 1:28. Como seria possível abençoar a ambos e recomendar a multiplicação se Eva ainda não tinha sido criada? Só foi criada no capítulo 2. E o caso fica ainda mais estranho no versículo seguinte, na criação da segunda mulher criada da costela, quando Adão parece gostar da nova mulher criada e faz um comentário bem peculiar. Disse então o homem: esta sim, ou agora sim, em algumas versões, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Gênesis 2:23. Assim,
Acredita-se que essa afirmação de Adão é uma das provas da existência de outra fêmea criada antes de Eva, que provavelmente não era carne da sua carne. Tendo a mulher anterior sido criada do mesmo barro que ele, seria assim igual, e não inferior a Adão. Lilith é muito conhecida na cultura, folclore judaica. Segundo eles acreditam, a mulher criada do barro juntamente com Adão se mostrou indomável, maléfica e teria deixado a presença de Adão, e então expulsa do paraíso. Algumas vezes ela é tida como a serpente que teria tentado, seduzido Eva, a mulher que teria casado com Caim, Gênesis 4:17, uma vampira, uma sedutora que castrava os homens que seduzia, e por fim, um bicho maléfico ou animal noturno, termo encontrado nas traduções recentes da Bíblia, Isaías 34:14. Por sinal é neste versículo em Isaías onde o nome Lilith é citado unicamente na Bíblia atual. Mesmo assim, mais recentemente, teria sido trocado por coruja em inglês, ou, como aqui no Brasil, animal noturno. Acredita que durante o Concílio de Trento ou muito antes disso, a Igreja Católica retirou as menções a Lilith do Gênesis, e teria deixado seu nome passar apenas nesse versículo em Isaías, como na versão de J.N. Darby abaixo. As feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão, e acharão lugar de repouso para si. Isaías 34:14, versão Almeida corrigida. As feras do deserto também se encontrarão com as feras da ilha, e o sátiro clamará a seu companheiro, a coruja do mato, coruja que grita, também descansará ali e encontrará para si um lugar de descanso. Isaías 34:14, versão King James. E ali as feras do deserto se encontrarão com os chacais, e a cabra montês clama ao seu companheiro, a Lilith também se estabelecerá lá e encontrará para si um lugar de descanso. Isaías 34:14, versão John Nelson Darby. Acredita-se que o motivo da Igreja Católica ter suprimido a criação, e posterior rebelião, de Lilith seria uma das tantas tentativas da Igreja de dar o tom patriarcal, machista, às Escrituras, deixando claro o lugar da mulher de submissa, abaixo hierarquicamente ao homem. Sem contar que deixar passar uma criação, tal qual a de Adão, e que não deu certo, que acabou se rebelando pelo próprio Criador e se tornando um demônio, uma maldita, não seria muito católico, por assim dizer. Deus teria criado um casal, Adão e uma mulher que antecedeu a Eva. Esta mulher primordial teria sido Lilith, figura bastante conhecida da antiga tradição judaica. Lilith não se submeteu à dominação masculina. A sua forma de reivindicar igualdade foi de recusar a forma de relação sexual com o homem por cima. Por isso, fugiu para o Mar Vermelho. Adão queixou-se ao Criador, que enviou 3 anjos em busca da noiva rebelde. Os 3 anjos eram Sanvi, Sansanvi e Samanjilaf. Os emissários do Senhor tentaram em vão convencer a Fujona. Ameaçaram afogá-la no mar. Lilith foi transformada em um demônio feminino, a rainha da noite, que se tornou a noiva de Samael, o senhor das forças do mal. Lilith seria uma figura sedutora, de longos cabelos, que voa à noite, como uma coruja, para atacar os homens que dormem sozinhos. As poluições noturnas, ejaculação involuntária, masculinas podem significar um ato de conúbio com a demônia, capaz de gerar filhos demônios para a mesma. As crianças recém-nascidas são as suas principais vítimas. A crença em Lilith, durante muito tempo, serviu para justificar as mortes inexplicáveis dos recém-nascidos. Finalmente, uma outra tradição judaica afirma que a lendária rainha de Sabá que teria visitado Salomão nada mais era do que Lilith. O sábio rei, contudo, descobriu o ardil, ao levantar a saia da rainha e constatar que as suas pernas eram peludas. Jardim do Éden revisitado, Roque de Barros Laraia. Sendo Lilith realmente uma criação de Deus, a primeira mulher de Adão, ou apenas mais um ser demoníaco citado na Bíblia, o importante é salientar, mais uma vez, que isso não muda em nada o fato de existir um Deus Supremo Criador. O problema é que com o tempo, viemos modificando as Escrituras, e interpretando-as de uma forma que coloca a figura de Deus de um lado e Satanás do outro como seu único arquirrival. O que possivelmente está errado. Vários são os seres que lutam contra Deus e seus anjos, e Lilith, criação dele ou não, deixando claro que Satanás, Lúcifer, também é criação de Deus,
pode ser apenas mais um daqueles seres das trevas. Além dos demônios que povoavam e aterrorizavam a terra, alguns personificados, como Azazel, Levítico 16:9, Lilith, Isaías 34:14, Asmodeu, Tobias 3:8, entre outros, o deus hebraico tinha oponentes em sua própria corte, dos quais o mais célebre é Satã. O tempo que os anjos ensinaram segredos aos homens, livro de Enoque. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Sendo assim, entra aqui um gancho sobre estes seres das trevas que desobedecem ao Senhor Deus e aterrorizam, ensinam o que não devem, copulam e corrompem o homem. Seres como Lilith, que um dia foram criados por Deus e que por conta do livre-arbítrio, preferiram cair e vagar, não só, pela terra na busca de quem tragar. E nesta busca vem também o conhecimento que Deus julgou não ser pertinente a nós e que esses seres decidiram nos ensinar como forma de atentar contra o Senhor. Aldrich Albuquerque. Lilith, a lua negra, Gorders of the Night. Na origem de todos os povos do mundo sempre existiu a tradição de um casal fundador da raça humana. A maioria são casais deuses, exceto nas religiões patriarcais, como a cristã, onde um único Deus masculino formou todas as coisas e seres. Entretanto, ao estudar a espiritualidade hebraica, através da Cabala, nos é ensinado que o grande Deus monoteísta não é do sexo masculino, mas é completo em si mesmo. O que existem são divisões de gênero, inclusive é uma insolência lhe dar aspecto humano, pois sua essência é a luz pura. E desde quando luz tem sexo? Mas como sabemos vivemos num mundo bipolar e é por isso que nossa divina arquiteta teve a iluminada ideia de semear o amor no terreno fértil de nossos corações, para que pudéssemos andar lado a lado, sempre em casais e nunca sozinhos. Ao se estudar Carl Jung descobriremos que dentro de cada homem há uma mulher, anima, e em cada mulher há o princípio masculino, animus. Artigo 12º. Lilith, a lua negra, parte 1º. Em cada homem há o princípio feminino, anima, e em cada mulher há o princípio masculino, animus. Este eterno jogo de Yin-Yang se ajusta e se completa. Portanto, nenhum indivíduo é inteiramente masculino ou inteiramente feminino. Cada um de nós é composto dos dois elementos e esses dois constituintes estão frequentemente em conflito. O princípio feminino, o Eros, é universalmente representado pela lua e o princípio masculino, o Logos, pelo sol. O mito da criação no Gênesis afirma: Deus criou duas luzes, a luz maior para reger o dia e a luz menor para reger a noite. O sol como princípio masculino é o soberano do dia, da consciência, do trabalho e da realização, do entendimento e da discriminação conscientes, o Logos. A lua, o princípio feminino é a soberana da noite, do inconsciente. É a deusa do amor, controladora das forças misteriosas que fogem à compreensão humana, atraindo os seres humanos irresistivelmente um para o outro, ou separando-os inexplicavelmente. Ela é o Eros, poderoso e fatídico e totalmente incompreensível. Na natureza, o princípio feminino ou a deusa feminina mostra-se como uma força cega, fecunda, cruel, criativa, acariciadora e destruidora. É a fêmea das espécies mais mortal que o macho, feroz em seu amor como também com seu ódio. Esse é o princípio feminino na forma demoníaca. O medo quase universal que os homens têm de cair sob o domínio ou fascinação de uma mulher e a atração que esta mesma servidão tem para eles, são evidências de que o efeito que uma mulher produz num homem, é em geral, realmente de caráter demoníaco. Essa imagem repousa, tão somente, na natureza da própria anima do homem, ou alma feminina, sua imagem interior do feminino. A anima não é uma mulher, mas um espírito de natureza feminina, que reflete as características do lado demoníaco, tanto glorioso, como terrível. Na vida cotidiana o homem não entra diretamente em contato com o princípio masculino puro, predatório, mas encontra sob a máscara humana, mediado pela sua função superior. Mas o feminino dentro dele não é mediado através de uma personalidade humana culta e desenvolvida. O princípio feminino, a deusa lua, age sobre ele diretamente do inconsciente, aproximando-se como um traidor que vem de dentro. Não é de admirar tanto medo e desconfiança. A história de Lilith, tradição judia.
Quando Jeová criou Adão, criou ao mesmo tempo a uma mulher, Lilith, retirada do barro da terra. Foi entregue a Adão como esposa. Porém Lilith não estava satisfeita, pois esperava outra coisa de Adão. Se inimizou com ele, pronunciou o nome inefável de Jeová e se foi voando pelos ares. Adão falou de sua esposa a Jeová, e esse enviou à sua procura os 3 anjos Senoi, Sansenoi e Samanglof, que a encontraram nas margens do Mar Vermelho, onde mais tarde as tropas egípcias seriam engolidas por ordem de Moisés. Lilith se negou a voltar a ocupar seu lugar junto de Adão. Os 3 anjos por ordem de Jeová, avisaram que a cada dia perderia 100 de seus filhos se não regressasse. Lilith acertou um trato. Então os anjos tentaram afogá-la no Mar Vermelho, porém Lilith advogou em causa própria e salvou sua vida com a condição de jamais causar dano a uma criança recém-nascida de onde viera seu nome escrito. Finalmente Jeová deu a Lilith, Samael, Satã, e ela foi a primeira das 4 esposas do diabo e a perseguidora dos recém-nascidos. Paul Louis Bernard Rache de l'Harmonie de l'Église de la 30 de setembro de 2017. Paul Louis Bernard Rache, de l'Harmonie de l'Église de la Synagogue, segundo, página 319. De acordo com essa narração, Lilith foi entregue a Adão como uma mulher objeto. Entretanto, ela se rebela e se nega a obedecer Jeová, que é seu pai. Esse não pode desfazer-se dela, uma vez que a criou para Adão, só poderá deixá-la. E foi feito, pois o nome de Lilith não é citado mais que uma vez na Bíblia, reduzida a um estado incerto. A palavra Lilith, que se pode relacionar com o assírio Lilito, de Lilatu, noite, significa propriamente noturno. Também Lilu, na mitologia assíria, são espíritos malignos que sempre surgem na escuridão da noite. A Lilith do texto hebraico se traduz na versão grega de Septuaginta por Lamia na Vulgata latina de São Jerônimo. As lamiais são muito conhecidas nas tradições gregas e latinas, como monstros voadores noturnos, que sempre aparecem sob o aspecto de pássaros. A maioria dos autores afirma que as lâmias são monstros femininos que devoram homens e crianças. Portanto, as lâmias e Lilith têm muitos pontos em comum e foram convertidas em vampiras. Mas, o papel de Lilith parece não terminar quando se une a Satã, aliás, muito pelo contrário. Segundo Zohar, Hadash, seção intro, página 29, depois participa da perdição de Adão, ao qual Jeová concede como segunda esposa Eva, nascida da sua própria costela, ou seja, a imagem do homem, o reflexo do homem, ou a imagem castrada de Adão. Depois de que o tentador, Samael, houver desobedecido ao Santíssimo, bendito seja, o Senhor o condenou a morrer. A Cabala faz eco desta tradição, livro Mecamele, 11, que Samael será castigado. Esse dia, Jeová visitará com sua terrível espada Leviatã, a serpente insinuante, que é Samael, e a Leviatã, a serpente sinuosa, que é Lilith. Esse texto nos diz que tão somente Lilith está incluída no castigo junto com Samael e não as outras 3 esposas, e que Lilith também apresenta o aspecto de serpente. O que se conclui é que Lilith está reprimida no inconsciente, e quando surge, coloca a sociedade paternalista em xeque. Assim, quando Eva convida Adão para comer a maçã, é das mãos de Lilith que a receberá. A caixa de Leoncourt. Artigo 13º. Lili é vulgarmente tratada como um demônio da noite. Ela é também referida na Cabala como a primeira mulher do bíblico Adão. Pensa-se que o relevo Burnei, um relevo sumeriano, a represente. Muitos acreditam que há uma relação entre Lilith e Inanna, deusa sumeriana da guerra e do prazer sexual. Inanna era deusa, de Ingir, do amor, do erotismo, da fecundidade e da fertilidade, entre os antigos sumérios, sendo associada ao planeta Vênus. Era especialmente cultuada em Ur, mas era alvo de culto em todas as cidades sumerianas. Surge em praticamente todos os mitos, sobretudo pelo seu caráter de deusa do amor, embora seja sempre referida como a Virgem Inanna, por exemplo, como se a deusa tivesse se apaixonado pelo jovem Dumuzi, tendo este morrido, a deusa desceu aos infernos para resgatá-lo dos mortos, para que este pudesse dar vida à humanidade, agora transformado em deus da agricultura e da vegetação. É cognata das deusas semitas da Mesopotâmia, Ishtar, e de Canaã, Asterote e Anat, tanto em termos de mitologia como de significado. O dia 2 de janeiro é tradicionalmente consagrado a Ishtar,
a deusa dos Acádios, herança dos seus antecessores sumérios, cognata da deusa Asterote dos filisteus, de Ísis dos egípcios. Mais tarde, ela foi assumida também na mitologia nórdica como Aster, a deusa da fertilidade e da primavera. Essa deusa era a irmã gêmea de Shamash e filha do importante deus Lua, sim. Considerados uma das maravilhas do mundo, os portões de Ishtar, na Babilônia, foram transportados para um museu na Europa, o Museu de Berlim. Uma réplica se encontra no Iraque. Astarte e Afrodite. Astarte, em grego, Astarte, em hebraico, Astarte, personagem do panteão fenício e na tradição bíblico-hebraica, conhecida como deusa dos Sidônios, 1 Reis 11:2. Era a mais importante deusa dos fenícios. Filha de Baal e irmã de Camus. Deusa da lua, da fertilidade, da sexualidade e da guerra, adorada principalmente em Sidom, Tiro e Biblos. A deusa Astarte foi a mais importante das numerosas divindades fenícias e a única que permaneceu inamovível na sua rica mitologia, apesar das profundas e contínuas mudanças no culto que resultaram de diversas influências oriundas de toda a área do Mediterrâneo, recebidas por este povo de navegantes. A deusa era uma representação das forças da fecundidade, e como tal, foi adorada sob diversos aspectos. Todos eles tinham em comum a imagem de uma deusa amorosa, bela, fecunda e maternal. Chamaram-lhe Cuibaba-Cibeles na Síria do Norte. Esta e as outras divindades fenícias eram adoradas em santuários, mas o seu culto não carecia de esculturas religiosas, pelo que, muitas vezes, elas faltavam nos templos. A sua sede era uma simples pedra ou pilone no centro do lugar sagrado. A proteção divina na vida doméstica era invocada em estatuetas de material tosco, inacabadas, ou em amuletos de inspiração egípcia, como, por exemplo, o célebre escaravelho solar das pinturas faraônicas. Tem muitos atributos relacionados com Afrodite, a deusa grega do amor, do sexo, da regeneração e da beleza corporal. De acordo com o mito mais aceito, nasceu com Adurano, pai dos titãs, foi castrado por seu filho Cronos, que atirou os genitais cortados de Urano no oceano, e este começou a ferver e espumar. De afros espuma do mar, ergueu-se Afrodite e o mar a carregou para Chipre. Por isso, um de seus epítetos é Quipris. Assim, Afrodite é de uma geração mais antiga que a maioria dos outros deuses olímpicos. Afrodite, em grego, Afrodite, era a deusa grega da beleza e da paixão sexual. O seu culto estendeu-se a Esparta, Corinto e Atenas. Foi identificada como Vênus pelos romanos. Suas festas eram chamadas de afrodisíacas e eram celebradas por toda a Grécia, especialmente em Atenas e Corinto. Suas sacerdotisas eram prostitutas sagradas, que representavam a deusa, e o sexo com elas era considerado um meio de adoração e contato com a deusa. Seus símbolos incluem a murta, o golfinho, o pombo, o cisne, a romã e a limeira. Entre seus protegidos, contam-se os marinheiros e artesãos. Com o passar do tempo, e com a substituição da religiosidade matrifocal pela patriarcal, Afrodite passou a ser vista como uma deusa frívola e promíscua, como resultado de sua sexualidade liberal. Parte dessa condenação a seu comportamento veio do medo humano frente à natureza incontrolável dos aspectos regidos pela deusa do amor. Voltando a Lilith. Contam algumas histórias que Lilith é também chamada de a Mulher Escarlate, um demônio que guarda as portas do inferno montada em um enorme cão de 3 cabeças, Cérbero. Outros aspectos e nomes de Lilith, além dos já citados, são Aino, finlandesa, deusa da beleza, Amaterasu, japonesa, deusa do solo, liderança, Ashumama, peruana, deusa da fertilidade, Cibele, asiana menor, deusa da fertilidade, Hathor, egípcia, deusa do amor, Freia, norueguesa, deusa do amor e da cura, Hecate, grega, deusa da magia e da morte, Hitita, siberiana, a grande mãe, Oxum, africana, deusa da fertilidade e do amor, Kali, hindu, a face escura da grande mãe. Na origem de todos os povos do mundo sempre existiu a tradição de um casal fundador da raça humana. A maioria é formada por casais deuses, exceto nas religiões patriarcais, como a judaico-cristã e islâmica, em que um único Deus masculino formou todas as coisas e seres. Entretanto, ao estudar a espiritualidade hebraica, por meio da Cabala,
aprendemos que o grande Deus monoteísta não é do sexo masculino, ele é completo em si mesmo. O que existem são divisões de gênero, inclusive é uma insolência lhe dar aspecto humano, pois sua essência é a luz pura. E desde quando luz tem sexo? Ao se estudar Carl Jung, descobriremos que dentro de cada homem há uma mulher, anima, e em cada mulher há o princípio masculino, animus. Esse eterno jogo de Yin-Yang se ajusta e se completa. Portanto, nenhum indivíduo é inteiramente masculino ou inteiramente feminino. Cada um de nós é composto dos dois elementos e esses dois constituintes estão frequentemente em conflito. O princípio feminino, o Eros, é universalmente representado pela lua e o princípio masculino, ou Logos, pelo sol. O mito da criação no Gênesis afirma: Deus criou duas luzes, a luz maior para reger o dia e a luz menor para reger a noite. O sol como princípio masculino é o soberano do dia, da consciência, do trabalho e da realização, do entendimento e da discriminação conscientes, o Logos. A lua, o princípio feminino, é a soberana da noite, do inconsciente. É a deusa do amor, controladora das forças misteriosas que fogem à compreensão humana, atraindo os seres humanos irresistivelmente um para o outro, ou separando-os inexplicavelmente. Ela é o Eros, poderoso, fatídico e totalmente incompreensível. Na natureza, o princípio feminino ou a deusa feminina mostra-se como uma força cega, fecunda, cruel, criativa, acariciadora e destruidora. É a fêmea das espécies mais mortal que o macho, feroz em seu amor como também com seu ódio. Esse é o princípio feminino na forma demoníaca. O medo quase universal que os homens têm de cair sob o domínio ou fascinação de uma mulher. A atração que esta mesma servidão tem para eles são evidências de que o efeito que uma mulher produz num homem, é em geral, realmente de caráter demoníaco. A história de Lilith na tradição judaica. Quando Jeová criou Adão, criou ao mesmo tempo a uma mulher, Lilith, retirada do barro da terra. Foi entregue a Adão como esposa. Porém, Lilith não estava satisfeita, pois esperava outra coisa de Adão. Ela não se submeteu à dominação masculina. A sua forma de reivindicar igualdade foi de recusar a forma de relação sexual com o homem por cima. Inimizou-se com ele, pronunciou o nome inefável de Jeová e se foi voando pelos ares. Adão queixou-se a Deus de sua esposa, e este enviou à sua procura 3 anjos, Sinoi, Sansenoi e Samanglof, que a encontraram nas margens do Mar Vermelho, onde mais tarde as tropas egípcias seriam engolidas por ordem de Moisés. Lilith se negou a voltar a ocupar seu lugar junto de Adão. Os 3 anjos, por ordem de Jeová, avisaram-na de que a cada dia perderia 100 de seus filhos se não regressasse. Lilith então fez um trato, e os anjos tentaram afogá-la no Mar Vermelho, porém Lilith advogou em causa própria e salvou sua vida com a condição de jamais causar dano a uma criança recém-nascida de onde viera seu nome escrito. Finalmente, Jeová deu a Lilith, Samael, Satã, o senhor das forças do mal, adversário, e ela foi a primeira das 4 esposas do diabo e a perseguidora dos recém-nascidos. Paul Louis Bernard Rache, de l'Harmonie de l'Église et de la Synagogue, segundo, página 319. De acordo com essa narração, Lilith foi entregue a Adão como uma mulher objeto. Entretanto, ela se rebela e se nega a obedecer Jeová, que é seu pai. Esse não pode desfazer-se dela, uma vez que a criou para Adão, só poderá deixá-la. E foi feito, pois o nome de Lilith não é citado mais que uma vez na Bíblia, reduzida assim a um estado incerto. Segundo uma velha tradição, Lilith seria uma figura sedutora, de cabelos longos, que voa à noite, como uma coruja, para atacar os homens que dormem sozinhos. As poluições noturnas masculinas podem significar um ato de conúbio com a demônia, capaz de gerar filhos demônios para a mesma. As crianças recém-nascidas são as suas principais vítimas. A crença em Lilith, durante muito tempo, serviu para justificar as mortes inexplicáveis dos recém-nascidos. Uma forma de proteger as crianças contra a fúria da bela demônia é escrever na porta do quarto os nomes dos 3 anjos enviados pelo Senhor. Outra maneira é a de fixar no berço do recém-nascido 3 fitas, cada uma delas com o nome dos 3 anjos. Segundo um termo, na véspera do Shabat e da lua nova, quando uma criança sorri é porque Lilith está brincando com ela. Para protegê-la, deve-se bater 3 vezes de leve no nariz da criança, pronunciando uma fórmula de proteção contra Lilith.
O mesmo autor afirma que, na Idade Média, era considerado perigoso beber água nos solstícios e equinócios, períodos estes em que o sangue menstrual de Lilith pinga nos líquidos expostos. Finalmente, uma outra tradição judaica afirma que a lendária rainha de Sabá que teria visitado Salomão nada mais era do que Lilith. O sábio rei, contudo, descobriu o ardil, ao levantar a saia da rainha e constatar que as suas pernas eram peludas. Fontes, na descrição do vídeo. Continua.